Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dessa noite e, como sempre o fazemos, elevando os nossos pensamentos em prece. Inicialmente, mestre amado, para agradecer as bênçãos generosas que têm sido derramadas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, renovando as nossas forças, o nosso bom ânimo, a nossa energia, guiando-nos e conduzindo-nos, mestre, diante das lutas e dificuldades que nos visitam, as quais sempre chegam para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Rogamos ao Senhor, mestre amado, nesse instante, que se faça presente conosco, ajudando-nos, inspirando-nos, conduzindo-nos nos estudos evangélicos dessa noite, de maneira, mestre, a extrairmos o melhor conteúdo, a compreendermos e a levarmos conosco as lições que a espiritualidade maior nos encaminha, tendo por base, por alicerce bendito, a Tua boa nova. Que as oportunidades de presença, de estudo nessa casa se repitam sempre para nós e que o Senhor continue a abençoar a todos os que aqui frequentam, trabalham, são assistidos ou assistem no plano físico ou no plano espiritual, de maneira, mestre, a termos sempre nessa casa querida, no nosso solar, esse ponto de encontro de paz, de fraternidade, de amor cristão, que tem representado muito na vida de todos nós. E que essas oportunidades sejam extensivas também a outros irmãos nossos em humanidade. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por iniciados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus caros irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, conforme a gente observa na leitura e nos estudos, ele nos instrui muitíssimo a respeito da reencarnação. Todas as lições, todas as citações evangélicas aqui são cheias de sabedoria. E o nosso item da noite é o item de número 5, que é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. O apóstolo registrou o seguinte fato: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não estivesses com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou:
Pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Esse é o trecho evangélico. No livro dos Espíritos, meus irmãos, nós temos a pergunta de número 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Letra A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: a alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Letra B. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Letra C e última. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: exatamente. Passamos, meus irmãos, a palavra ao nosso irmão, amigo, Sr. Evandro, para que ele dê início aos comentários da noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, conforme já foi informado, nessa noite o Evangelho de Jesus, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, nos esclarece sobre a visita que Jesus recebeu de Nicodemos, um senador dos judeus. É um diálogo registrado por São João no capítulo 3 do seu Evangelho, item 1 a 12, em que ele nos narra que certo dia Jesus foi procurado por Nicodemos na calada da noite, com Nicodemos tendo todo o cuidado para não ser visto, por ele ser uma figura de destaque entre os fariseus. Ele era um dos mais respeitados doutores da lei naquela época. Um homem de grande influência na seita dos fariseus, que representava a maior religião daqueles tempos. Mas apesar de ser uma figura importante e de fazer parte de uma seita que sempre perseguia Jesus, ele demonstrou ser um homem sensato, se dirigindo a Jesus com humildade. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus como seu representante para nos ensinar e nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse ao seu lado. Pela maneira com que dirigiu a Jesus, podemos perfeitamente compreender que ele não era um descrente ou um inimigo de Jesus, como a maioria dos fariseus. Pelas suas palavras, ele demonstrava que acreditava nos milagres que Jesus operava. Tanto que, ao dizer que não existia ninguém no mundo com a capacidade de fazer os milagres que Jesus fazia,
ele demonstra que reconhecia as obras de Jesus, que Jesus era o maior no mundo. Jesus, como conhecia a parte fraca de Nicodemos, pela sua capacidade de ler o pensamento das pessoas, percebe que o que Nicodemos queria realmente lhe perguntar era: Senhor, o que é preciso fazer para conhecer o reino de Deus? Nós vamos viver depois da morte? O espírito é imortal? Os poderosos do mundo têm algum lugar reservado no paraíso? Jesus então lhe responde: na verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele diz a Nicodemos que só existe um caminho, a reencarnação. Que a alma só alcança a felicidade eterna indo e voltando ao corpo físico, tantas vezes quantas se fizerem necessárias para afastar do espírito as imperfeições próprias dos espíritos em evolução. Sem entender, indagou-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É o que os espíritos superiores, através da doutrina espírita, têm nos ensinado. Hoje nós sabemos que, renascendo a cada vida vivida e evoluindo a cada reencarnação, é que o espírito vai purificando e deixando para trás aquilo que tira a sua paz. Meus irmãos, esse diálogo do Divino Mestre com Nicodemos, como também todo o tema da reencarnação, até os dias de hoje, causa uma polêmica muito grande entre os homens, justamente porque para muitas religiões o renascer de novo, a que Jesus se referiu, significa o batismo. Jesus, quando se referiu ao elemento água como fonte de renascimento, ele assim se expressou por ser a água um elemento regenerador. Sem água em nosso mundo, não haveria nascimento, crescimento e vida. O homem, quando é concebido, ele vive no ventre da mãe da hora da concepção até o seu nascimento em uma bolsa de água. Jesus, quando nos fala também que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele quer nos falar que o corpo que nasce do ventre da mãe é um corpo criado pela união familiar. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o corpo procede do corpo. Ele se refere ao corpo criado pela união entre o pai e a mãe. E o que é nascido do Espírito, ou seja, o que vem ligado ao corpo, este é de origem divina. O Espírito foi criado por Deus.
Então, o nascer da carne e do Espírito é vir o Espírito renascer na água, animar um corpo, habitar este corpo, para que ele possa, através desse corpo, passar por um período de reajuste e progresso. Mas como uma vida não é o bastante para efetuarmos o nosso crescimento e alcançarmos a felicidade devido às limitações e às imperfeições próprias dos espíritos em evolução, então é necessário outras encarnações para que se possa, através da evolução espiritual, ir eliminando as imperfeições. Sentindo que Nicodemos permanecia confuso, boquiaberto e admirado à sua frente, Jesus insiste falando: não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui nós vemos Jesus fazer uma comparação do Espírito com o vento para nos mostrar, para mostrar a Nicodemos e mostrar a todos nós que o vento existe e ouvimos a sua voz através do seu ruído e do seu sussurro, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. O mesmo se dá com o homem que é nascido da água e do Espírito. Quando chegamos no mundo, graças à bênção do temporário esquecimento, o nosso espírito não sabe nada das vidas passadas e nem para onde vai. Cremos nos desígnios de Deus, aceitamos a encarnação com resignação, esperança e fé, pois sabemos que acima dos nossos reclames existe um Pai bondoso, um Pai justo. Um Pai que nos criou para evoluirmos e conhecermos a sua obra, a sua criação, o universo. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Ou seja, Jesus se mostra admirado por Nicodemos não compreender a sua palavra tão clara. É como se lhe dissesse: tu és mestre, ensina os outros e não entendes isso que estou te ensinando? Estou te falando somente daquilo que podes ver com os teus olhos e que todos podem observar todos os dias. Eu te mostro os espíritos nascendo em corpos e corpos nascendo da água. Falo-te de coisas que qualquer pessoa pode saber, porque são coisas que se veem sempre, bastando para isso prestar atenção, e tu não entendes? Então, como poderei lhe falar das coisas celestiais? Coisas que ninguém pode ver com os olhos da carne, coisas que se acham ocultas do homem, que só enxerga coisas materiais? Então, meus irmãos, Jesus demonstra admiração por Nicodemos não compreender o que ele falava
porque ele, como doutor da lei, ensinava na sinagoga e no sinédrio. Então ele deveria saber que nos livros antigos do templo, livros em que os levitas registraram toda a sua ciência, já se encontrava relatada a ideia do renascimento. A ideia da reencarnação vem de longas datas, de longas épocas, vem de povos antigos e de doutrinas anteriores à era cristã. Se nós consultarmos a história da Ásia, da Europa, do Oriente, nós vamos constatar que era comum as ideias reencarnacionistas. O budismo, o hinduísmo, o jainismo são consideradas religiões reencarnacionistas e abrangem países como a Índia, a China, o Japão, a Coreia e o Paquistão. Se ele era doutor da lei e ensinava no templo, ele deveria saber sobre isso. Mas, meus irmãos, apesar das ideias das vidas sucessivas já existirem há tão longos tempos, a verdade é que até a vinda de Jesus, a vinda do Cristo, essas ideias não haviam conseguido tornar o homem mais fraterno na convivência com seus irmãos. Foi com Jesus que o mundo começou a mudar. Antes de Jesus, não havia qualquer sinal de fraternidade no mundo. Foi por isso que ele prometeu a vinda do Consolador, a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, ensinamentos vindo diretamente dos planos divinos para nos orientar, nos explicar o que ele havia dito de forma velada. Hoje fica bem mais fácil compreender, por exemplo, se ele nos ensinou. A cada um será dado segundo suas obras, ou seja, do que plantardes colhereis. O Espiritismo nos mostra que em toda a criação, em todo o universo, tudo está encadeado entre si, tudo está ligado entre si. Desde os acontecimentos mais simples até os mais complicados, tudo é regulado por uma lei divina. Cada efeito se prende a uma causa. Os atos bons ou mal praticados recaem inevitavelmente sobre quem os praticou. Isto é, retornam à fonte de origem através da reencarnação. Assim, enquanto o orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações, o egoísta cria o vazio e a indiferença ao seu redor e duras privações espera os que abusam da lei de Deus. É a punição inevitável, é o remédio eficaz que vai curar o mal na sua origem através da reencarnação. Isso porque é através da lei de Deus o funcionamento da ordem moral do mundo. As dores e os sofrimentos representam a reação da lei de Deus, ultrajada, não cumprida e violentada nos seus princípios eternos. Deus não fere e não pune ninguém. Ele, como nosso Pai Criador, misericordioso, bom, justo, apenas deixa ao tempo fazer o cuidado de fazer brotar
o efeito de suas causas. O homem é, portanto, seu próprio juiz, porque é o uso ou o abuso da sua liberdade ou seu livre-arbítrio que o fará feliz ou infeliz. Se a tristeza e o sofrimento ainda fazem parte da vida, é porque nós ainda fazemos o uso indevido da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio. Sem a bênção da reencarnação, não haveria justiça no mundo. Meus irmãos, é por isso que os espíritos superiores sempre nos alertam que só através do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica, é que nós poderemos vislumbrar um futuro melhor, com menos dor e com menos sofrimentos em nossas vidas. O auxílio constante não nos falta em tempo algum. Contudo, está em nós mesmos aceitar, adiar, facilitar ou agravar a nossa evolução. O Criador nos ofertou a Terra como escola regenerativa e abrigo santo, e a reencarnação para nos conduzir para novas lutas e novos ensinamentos. Então, toda lição aprendida hoje será sempre facilidades a nos sorrir amanhã, porque toda existência possui fins específicos. E Deus, não sendo doador de privilégios a um em favor de outros, coloca cada um de nós no lugar que nos é próprio. Nós estamos exatamente aonde nós merecemos. Assim sendo, o mundo é nossa escola. A família consanguínea e todos aqueles que convivem conosco é o grupo estudantil a que pertencemos. O nosso lar, o nosso local de trabalho e todos os setores do nosso dia a dia é a nossa sala de aula, onde aprendemos a matéria com vistas ao nosso aprimoramento. Os nossos adversários são os fiscais que nos cobram a aprendizagem da matéria. É então nessa escola regenerativa que a perfeita misericórdia de Deus abre a todos nós, sem exceção, matéria de estudo, representada pelo exercício do bem e do amor ao próximo. São ensinamentos que nós podemos abraçar na altura e quantidade que nós quisermos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Nós não podemos esquecer que nós fomos criados imortais, como espíritos eternos. Então, devemos ter como meta, visando a nossa felicidade na vida futura, a vida futura que nos espera, a certeza de que as nossas vidas, sendo bem programadas, nos asseguram mais paz em nossa felicidade futura. Que Deus nos ampare e nos abençoe. Meus caros amigos e irmãos, dando continuidade no nosso estudo dessa noite, nós vamos observar e fazer um primeiro comentário aqui, que é o seguinte: esse capítulo 4
do Evangelho segundo o Espiritismo, se os irmãos compararem com outros capítulos, talvez nós vamos observar que é um dos que mais possui citações evangélicas. Tem muitas citações bíblicas, algumas até do Velho Testamento. E, conforme a gente tem observado, à medida que a gente reflete em torno da organização dessa obra, que é um alicerce do Espiritismo, isso não poderia ser por acaso, à toa, ou aqui tem mais e outros tem menos, mas como algo aleatório. Não, tem uma razão de ser. E isso é que é interessante a gente compreender. O que acontece, meus irmãos? O tema da reencarnação era um tema que os próprios judeus não compreendiam bem. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Eles tinham uma ideia muito vaga e muito imprecisa, inclusive. Uma vaga noção sobre a possibilidade da volta de alguém que já viveu, mas especialmente no que diz respeito aos profetas ou aqueles que foram enviados de Deus, como se fosse algo mais para eles e não para a pessoa comum, né? Para nós que estamos aí no dia a dia com as nossas lutas diárias. Pois bem, aí como que nós vamos compreender e perceber isso? Aí Kardec já começa citando o nosso estudo que a gente fez semana passada. Evangelhos de Mateus e de Marcos é o item 1 desse capítulo. Jesus aqui fez uma pesquisa de opinião. Então vejam que interessante. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma pesquisa de Jesus. Ele chamou os discípulos e falou assim com eles, né? Que dizem os homens com relação a mim? Quem dizem que eu sou? Então Jesus chamou os discípulos e falou o seguinte: o que as pessoas falam a meu respeito? Qual que é a opinião delas? Quem dizem que eu sou? Aí eles responderam assim: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, observem que dentro do senso comum da população já existia essa noção de que o seguinte: esse Senhor que faz tantos milagres, esse homem doce, enérgico e meigo, de um olhar único, dos olhos que brilham, que tanto fascina, que é o Senhor Mestre, é algum profeta que voltou. Então vejam, meus irmãos, que existia essa noção da possibilidade do retorno. Agora, de uma forma muito precária, igual nós vamos perceber. Ou seja, na imaginação, na crença superficial deles, eles acreditavam mais na ressurreição. De que um corpo, alguém que viveu, de repente, aquele corpo ganhava vida novamente e voltava a viver. Só que isso, especialmente no caso de João Batista, era mais difícil. Tanto é que aí vem o segundo item do capítulo aqui, eles conversando com Herodes. Eles falaram: a gente acha que esse aí é João Batista de novo. Aí Herodes fala: não pode, eu mandei cortar a cabeça dele. Então não é ele, né? Não tem como ser ele. E por aí a gente vai constatando, vejam que interessante, pelas citações evangélicas, brilhantemente, sabiamente colocadas em ordem didática nesse capítulo. Primeiro a gente observa a noção que o povo tinha e quão imprecisa ela era. Pois bem, se existia essa noção, por que Jesus então não explicou isso melhor? Primeiro, Jesus não combateu essa noção. Ele em nenhum momento virou e falou assim: ó, isso não é possível. Cada espírito vem, é criado por Deus, vive uma única vida e seu destino está irremediavelmente decidido depois dessa existência. O mestre não divulgou e não recriminou essa noção nesses termos. Pelo contrário, aí vem o nosso diálogo de hoje. Jesus tentou explicar isso melhor. Nada mais, nada menos
do que um dos 70 homens mais inteligentes e mais bem preparados do povo judeu. Que homem era esse? Nicodemos. Qual posição que ele ocupava? Ele era, meus irmãos, um doutor da lei. Era um membro do partido dominante, dos fariseus, e, além disso, ele compunha, portanto, o Sinédrio, que era o mais alto tribunal e colegiado dos judeus à época do Cristo. Para os irmãos terem ideia de como que funciona um pouco melhor, vocês aqui, tem uma obra, meus amigos, que a gente gosta muito de ler e estudar, que é essa aqui, ó, Paulo Estevam. Aqui nós temos uma noção melhor de como que funcionava esse órgão colegiado. Ele era ao mesmo tempo um tribunal, ou seja, exercia um papel ali de uma espécie de um Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, um tribunal máximo. Era também um órgão legislativo e um órgão religioso. Então ditava normas religiosas, penais, civis, legislava, coordenava, dirigia o povo judeu. E, portanto, os seus membros eram conhecidos como senadores ou doutores da lei. E aí Jesus, então, diante de um desses, que não era, como a maioria, mal intencionada, especialmente contra o Cristo, porque a maioria deles vivia tramando para pegar Jesus, armando uma arapuca aqui, outra ali, uma armadilha aqui, outra ali. Esse não. E é bom que o texto evangélico deixe isso claro para nós. Ele era um homem bem intencionado. Procurou Jesus com sinceridade de propósitos, procurando entender as lições que o Cristo trazia. Especialmente a dúvida dele era o seguinte: olha, eu tenho me esforçado em compreender as leis e a tradição dos profetas agora. Como conhecer, como fazer parte do reino de Deus? Foi a pergunta que ele dirigiu para o Cristo. E aí, meus irmãos, Jesus entrou no assunto. Falou: meu caro, é o seguinte, se você quer saber, ninguém conhece o reino de Deus se não nascer de novo. O que o mestre queria explicar? E ele continuou dando mais argumentos para fazer de tudo para que ele entendesse. O Cristo dizia o seguinte: olha, conhecer o reino de Deus, nós precisamos nos tornar criaturas perfeitas. E ninguém atinge a perfeição numa vida só. Não tem como. Eu venho às vezes numa vida, por mais bem intencionado que eu seja, por mais que eu estude, por mais que eu esforce, todos nós vamos chegar no fim da atual existência com muitas pendências não resolvidas. Oh meu Deus, eu podia ter aproveitado melhor o tempo, eu podia ter sido um pouco mais paciente, eu podia ter desenvolvido em mim um pouco mais a tolerância, o desprendimento, a bondade, podia ter ajudado mais os outros, podia ter estudado mais, desenvolvido mais minha inteligência. E assim, meus irmãos, com todos nós, cada um de nós em alguns pontos, uns com mais remorso, outros com menos. Outros, talvez, de nós, a gente pode até trazer a consciência mais tranquila, mas ainda assim nós vamos ter a noção de que tem muito por fazer. Eu estou começando a minha caminhada de aprimoramento espiritual. E, portanto, o que a gente vai ansiar e o que a gente mais vai querer? Oh, meu Deus, me dá outra chance, me dá outra oportunidade. E Deus dá. Tudo bem, você vai reencarnar. Aí você vai aprender essa lição aqui. Aí eu aprendo aquela lição, agora você vai voltar para aprender outra. Aí na próxima você finalmente vai perdoar aquele espírito que tem 1000 anos que vocês estão brigados. Que vocês vêm, reencarnam com o outro, fica discutindo, um não perdoa o outro, um vinga do outro. Agora vocês vão ter que aprender a perdoar, esquecer as ofensas. E assim, meus amigos, segue o processo evolutivo nosso, dentro da bondade divina. Novas chances, mas sem que com isso a gente, vamos assim dizer, avacalhe esse ponto de vista. Em qual sentido? Eu tenho muitas vidas pela frente, depois eu conserto isso. Não, nós não podemos chegar a essa conclusão. Façamos o que for possível enquanto é tempo, caminhemos enquanto tem luz.
Vamos aproveitar as oportunidades. É o que essas lições nos ensinam. Pois bem, Jesus foi ensinando isso para Nicodemos, um dos homens mais inteligentes, bem intencionados. E como que ele saiu, meus irmãos, do diálogo? Sem entender. Saiu sem graça. Não entendeu o que o Cristo ensinava para ele. Perguntou ainda para Jesus o seguinte: mas como é que pode um homem velho entrar de novo na barriga da mãe? Não tem jeito, né, meus irmãos? Ou seja, Jesus ainda falava: Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, da matéria. Você tem que renascer da matéria. E renascer espiritualmente em que sentido? Mudar posturas, mudar conduta, mudar a forma de viver, de agir, de falar, de pensar. Se você não renascer nos dois aspectos, você não vai conhecer o reino de Deus. E ele saiu de lá sem entender. E aí, meus amigos, a gente entra agora na lição que a gente vai desenvolver um pouco mais. Tem um livro na literatura espírita que é uma verdadeira joia para nós espíritas cristãos. Que livro ao qual eu estou me referindo? É um livro intitulado Boa Nova. Nesse livro, nós temos aqui 30 capítulos trazidos por nós pela psicografia do Chico, ditados pelo espírito de Irmão X ou de Humberto de Campos, no qual ele, meus irmãos, pegou alguns episódios, alguns personagens chaves do início do cristianismo no mundo e trouxe mais informações, mais detalhes ou informações desconhecidas e explicou para a gente. Em um dos capítulos, mais propriamente no capítulo 14, Irmão X resgatou a conversa de Jesus com Nicodemos. Imagine a gente ir lá nos arquivos do mundo espiritual e apertasse lá, né, como se fosse hoje aí um serviço desses que a gente tem na televisão, tem lá a série, né? Jesus na Terra. Imagina que maravilha, o dia que a gente estivesse no Netflix, né? Jesus na Terra. Aí eu vou lá e acesso conversa de Jesus com Nicodemos. Aí ele pegou, assistiu e escreveu aqui para a gente. Aí o que ele trouxe? Ele trouxe informações mais amplas. Primeiro ele começou contando para a gente o contexto. Qual que era o contexto, meus irmãos? As lições de Jesus provocavam uma agitação muito grande na sociedade. Por quê? Uma parte das pessoas entendia, seguia, gostava do Cristo, outra parte lutava ferrenhamente contra o Mestre, porque contrariava os interesses delas. E, portanto, no meio dessa agitação toda, surge Nicodemos como um homem bem intencionado, querendo entender as lições de Jesus. Ele ainda reforça aqui que, de fato, ele não foi lá na intenção de colocar Jesus numa arapuca, numa armadilha, nada disso, foi para entender. E, de fato, saiu sem compreender o que o Cristo disse. Só que, aí olha que legal, a segunda parte da página é o que aconteceu depois que Nicodemos foi embora. E é o que nós vamos contar para vocês. Jesus não estava sozinho com Nicodemos. Ele estava na companhia de Tiago e também de André, que era irmão de Pedro. Os dois estavam com Cristo e escutaram tudo que Jesus falou com Nicodemos e que Nicodemos falou com ele também. Vamos lá. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fez sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles dois discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Então vocês pensam bem, Nicodemos despediu-se, foi embora, estava lá Tiago e André, cheio de perguntas para fazer, cheio de curiosidade. Doido para Nicodemos, né? Assim, virar a esquina e, ô mestre, vem cá, vamos continuar conversando aqui. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Cristo. Como seria possível aquele renascimento? Que história era essa de renascer? Não
obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levou Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Então, eles também, mesmo na condição de discípulos de Jesus, não haviam compreendido muito bem. O que hoje para nós é tão claro de entender, para eles, meus irmãos, na época, era uma dificuldade muito grande. E aí veio a primeira pergunta. Aliás, primeiro Jesus começou expondo para eles o seguinte: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, é uma roupa. O homem é seu dono. Toda roupa material acaba gasta. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários a mudar o vestuário. Vejam que figura simples que Jesus mostrou. Falando, André, Tiago, pensem só. A roupa, o corpo material é como uma roupa. O que acontece com a roupa, meus amigos? Com o passar do tempo, vai furar, vai ficar podre. Você lava, ela desbota. Daí a pouco ela rasga e não se serve mais para ser utilizada. Precisa ser trocada. Assim é o corpo físico, né? O que acontece conosco com o passar dos anos? A roupa vai ficando furadinha, vai ficando rasgada, né? A gente dá um remendinho aqui, outro ali, mas o remendo não é igual ao original. Chega uma hora que agora a roupa está toda comprometida. A gente larga ela e se prepara depois para ganhar 0 quilômetro, né? Então vamos ver. Só que tem umas perguntas interessantes a respeito disso. Vejam só. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos muitos caminhos. Então a gente vem, usa uma roupa, aprende uma lição, aquela roupa acaba, ganha outra, usamos ela, aprendemos que a gente precisa cuidar da roupa também, né? Se a gente não cuida da roupa, ela estraga antes da hora e aí é problema também. A gente aprende isso dentro da doutrina. Então a gente cuida da roupa, mas mesmo assim ela desgasta, acaba, chega um período aí de anos que não tem como mais ser utilizado, até, meus amigos, que a gente se engrandeça espiritualmente. Foi o que ele explicou para os discípulos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou. Então André começou a entender. Só que aí já veio com a primeira pergunta para o Cristo, que foi a seguinte: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Se fosse Jesus como professor, né? O que responderia para esse aluno ali na hora? Ótima pergunta, André. Excelente pergunta. Isso aí. Por que então, mestre? Bom, então a gente ganha uma roupa nova para aprender. Por que uns ganham uma roupa tão boa, tão bonita, de uma marca boa, resistente, e outros vêm com a roupa estragadinha desde o início, né? Significando o que, meus irmãos? As limitações de ordem física, as limitações dos sentidos, como por exemplo uma cegueira, uma limitação na audição, uma limitação de ordem mental e tantas outras que a gente observa por aí. Aí vem Jesus explicando com simplicidade e sabedoria. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que construiu dentro da consciência. Seria justo, vejam que interessante, que Jesus às vezes ensinava perguntando aos discípulos.
Havia um filósofo antigo que adorava fazer isso, Sócrates, né? Ele fazia as pessoas chegarem às conclusões perguntando. Isso é um método, inclusive, de ensino. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Ele tinha uma roupa perfeitinha e fez um péssimo uso dela. Nós vamos dar de novo uma roupa tão boa ou melhor do que aquela que ele teve? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as roupas dos famintos e escravos mais humildes. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Ora, meus irmãos, se tem uma forma da gente dar valor a alguma coisa, como que isso se dá conosco? Quer dar valor a uma coisa, perde ela. Aí você vai ver a falta que faz. Quer dar valor a um pai, fica sem ele. Uma mãe, o dia que você estiver sem ela, né? Um emprego, estou cansado demais, o chefe é exigente, os colegas são difíceis, fica sem ele e sem o sustento que ele te proporciona, né? A escola, o professor é isso, aquilo, e sem ele é pior. Então é o seguinte, uma das formas mais efetivas da gente aprender valor ao que Deus nos concede é quando a gente fica sem aquilo. Portanto, quando nós renascemos nessa vida com uma corpinha ali, com uma roupa, aliás, defeituosa, imperfeita, incompleta, seguramente é para que a gente aprenda a dar valor àquilo que nos falta. Aprendamos a utilizar melhor daquilo que a gente veio ser. Senhor, aí vem Tiago, compreendo agora o mecanismo do resgate. Agora eu estou entendendo como que funciona a justiça divina. Por quê? Porque antes eu via tantas pessoas fazerem o mal e saírem ilesas, saírem sem um julgamento adequado, saírem impunes de um mal praticado, de um crime cometido. Agora eu estou vendo que na outra vida aquela consequência vem. Murmurou Tiago, externando alegria. Mas, aí veio uma outra pergunta também inteligente. Vejam que interessante. Observo que desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Vejam a pergunta de Tiago aqui, super pertinente também. Tiago queria dizer o seguinte: mestre, mas como que vai terminar esse processo? Pelo seguinte, eu venho e corto a mão de um irmão, eu adquiri aquela causa ali para mim, portanto, eu tenho por consequência perder minha mão na vida seguinte. Quem vier e fizer isso comigo, vai também adquirir essa causa para ele. E, portanto, depois alguém também vai ter que tirar a mão dele, e assim sucessivamente. Quando que isso vai terminar? Ou seja, nós teríamos, meus irmãos, um círculo vicioso sem fim, onde o mal praticado teria que ser colhido, e quem fosse um instrumento da minha colheita também adquiriria aquela consequência para ele. E isso, quando que isso termina? Vai estar para sempre no mundo. Aí vem o brilhantismo da resposta de Jesus. Vejam só. Jesus compreendeu a amplitude da pergunta e esclareceu os discípulos perguntando. Então, em vez de ir direto na resposta, o Cristo perguntou para eles o seguinte: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Como que é a questão da justiça? Tiago meditou e respondeu: na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. No fundo, meus irmãos, Tiago aqui relembrava uma lição de Moisés, que é um princípio da lei de justiça divina, que é o quê? Causa e consequência, ação e reação. O que eu planto, eu vou colher.
Aí Jesus veio, isso aqui, ó, essa parte, nós precisamos entender com muita clareza, essa última resposta do Cristo. Também tu, Tiago, está procedendo como Nicodemos. Respondeu Jesus sorrindo. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não percebeu, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, ou seja, de todos os mandamentos contidos nas tábuas da lei, qual que é o primeiro mandamento? Está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, os mandamentos não estão na ordem em que estão, por acaso também. Existe uma ordem hierárquica na disposição deles. E o primeiro mandamento da lei é a necessidade que nós temos de amar a Deus acima de tudo. E como? E aí Jesus vem e estende o mandamento. Como que eu posso, meus irmãos, amar a Deus, que é o Criador, e não amar a criação dele, que foi um ato do amor do Pai? Se eu almejo, me esforço em amar o Criador, eu tenho que amar, por extensão, as suas criaturas, a sua criação. É o que o Cristo vai desenvolver. Contudo, não estranho a limitação da visão espiritual com que examinas o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram uma justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Colocaram a justiça primeiro. Eu, entretanto, e aí no fundo Jesus colocava, mas esclarecendo as leis divinas, coloco o amor acima da justiça e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Então, qual que é a grande lição do Cristo? E não é à toa que quando a gente pega aqui no Livro dos Espíritos, a gente estuda sobre a lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Justiça e amor andam juntos. Sendo que, entre as duas, o amor vem primeiro. Como que isso funciona? Muitas lições espíritas ensinam para a gente. Mas tem uma frase que resume: o amor cobre a multidão de pecados. O que significa isso, meus irmãos? Que todo ato de amor, que todo bem que eu pratico a quem estiver à minha volta, a qualquer criatura divina, suaviza ou anula os atos, as consequências da justiça divina que eu teria que colher. Portanto, com a moeda do amor, eu sou capaz de pagar a dor que eu teria que passar por ela, como uma consequência natural do mal que eu fiz aos outros. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer, ou seja, a lei do olho por olho, dente por dente, que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo, ou seja, o agressor e a vítima, são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Eles se perdoem, se reconciliem e, portanto, a colheita de ódio está exterminada, está acabada. Ante as explicações de Jesus, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. O que naquela hora ali eles concluíram? Agora eu estou entendendo tudo. É o que a gente entende, meus amigos, à medida que a gente estuda o Espiritismo. Tudo é justo. Tudo está onde deve estar. Tudo que acontece tem uma razão de ser. Se a situação está difícil, os problemas estão grandes,
deixa eu fazer o bem, deixa eu ajudar as pessoas o máximo que eu puder, que isso de alguma forma vai suavizar os problemas que eu estou enfrentando, vai diminuir o tamanho da conta lá, da fatura que eu tenho que acertar com Deus. E portanto, nós todos temos um norte do que fazer. Fica claro. E foi o que eles sentiram naquela hora. Tiago então aproximou-se e sugeriu a Jesus que ensinasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. Então Tiago virou para o Cristo e falou: mestre, o senhor tem que ensinar isso amanhã. Vamos juntar o povo, né? Quem sabe igual o senhor fez quando juntou lá no Sermão do Monte. Vamos juntar muita gente. Isso aqui explica a vida toda. Explica tudo que está à nossa volta. Vamos explicar isso para as pessoas, né? Vamos chamar as pessoas para que o Senhor ensine. Jesus dirigiu-lhe um olhar de admiração e perguntou: Tiago, até agora você não entendeu? Pois se um doutor da lei, ou seja, um homem dos mais preparados de Israel, acabou de sair daqui sem que eu conseguisse explicar para ele a verdade, como que você quer que eu proceda de modo contrário para com as pessoas simples do povo? Meu filho, você não acabou de ver que Nicodemo saiu daqui sem entender? Vocês estão comigo, vocês estão vendo várias lições e têm uma capacidade de compreensão, mesmo assim, depois de algumas perguntas que vocês foram entender, como que eu vou ensinar isso para as pessoas? Se Nicodemo não compreendeu? Alguém constrói uma casa começando o trabalho pelo teto? Veja que interessante. Você vai no alicerce primeiro, né? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Aí Jesus prometeu, daqui um tempo, que ele não podia falar quanto, até porque dependia do nosso livre-arbítrio, de como que a sociedade evoluiria, eu vou mandar o Consolador que vai explicar isso tudo. Está aqui, está aí a doutrina, deixando tudo claro para a gente, tudo simples, tudo objetivo. Impressionados, André e Tiago calaram com suas últimas perguntas. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém, até que irmão X trouxesse para nós. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então vejam, meus irmãos, como que a gente compreende, e aqui vai a lição derradeira, de que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, nas coletividades e para cada um de nós individualmente. Hoje, na nossa existência, cada um de nós aqui, no momento de vida em que se encontra, é capaz de entender essas lições, é capaz de fazer com que elas toquem o coração e a gente reflita muito, em muita coisa. Agora, talvez há poucos anos atrás a gente não teria essa compreensão, não estaria com o coração preparado para entender. E assim acontece coletivamente também, de maneira que observe que Jesus não violentou a inteligência e a compreensão de Nicodemos. Ele tentou explicar. Nicodemos não entendeu? Paciência. Mais tarde ele entendeu. E assim conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Quantas luzes e esclarecimentos que essas lições e a doutrina espírita traz para a gente. Nós já conseguimos entender. Ah, mas eu queria tanto que meu pai entendesse. Eu queria tanto que minha mãe entendesse isso. Que meu marido, que minha esposa, que minha namorada, que meu filho, que meu vizinho entendesse. Cada um tem seu tempo, meus amigos. Cada um tem seu tempo. Nós não podemos, como Cristo nos mostrou, Jesus se esforçou em explicar Nicodemos. Ele não entendeu. Paciência. O tempo ajudaria ele a compreender. E assim nós, em relação às pessoas que estão à nossa volta.
a gente deve ter a mesma boa vontade do Cristo. Vocês veem que Nicodemos foi procurar ele lá de noite. Ele podia virar e falar: Nicodemos, ó, tá tarde, eu vou descansar agora, está na hora de dormir, não vou te atender não. De jeito nenhum. Jesus recebeu ele, explicou de um jeito, de outro. Nicodemos não entendeu, respeitou. Aí vieram os discípulos, ali Jesus sabia que tinha condições de entender, e seguiu a palestra, entrou na madrugada dentro, beleza, entenderam. E entenderam quase tudo, porque depois veio Tiago e falou: mestre, explica para o povo. Meu filho, você não está vendo, Nicodemos não entendeu? Né? Então, meus amigos, fica claro para a gente o seguinte: respeitemos o tempo das pessoas à nossa volta, tenhamos boa vontade de explicar, carinho de dar uma obra de presente, dar um livro de presente, a paciência de explicar, agora, sem querer violentar e forçar ninguém a compreender nada. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Dona Luzinha, nos faça a prece, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, nesse instante, Senhor, vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento, em gratidão por esse momento único, em que reunidos em Teu nome, e na ciência de que o Senhor aqui está entre nós, porque foi uma promessa Sua, de que quando 2 ou mais pessoas se reunissem, o Senhor estaria também junto a nós. Obrigado, Senhor, pelas lições da noite, que vem esclarecer cada vez mais o nosso espírito ainda tão necessitado de aprendizado. Que a Tua bondade e o Teu amor, que a Tua compaixão se espalhe sobre toda a terra nesse instante. Abençoe os hospitais, os asilos, os presídios, onde houver dor, onde houver sofrimento, onde houver solidão. Que ali esteja, Senhor, o mensageiro do Teu coração, levando a esperança, levando a concórdia, levando Jesus à resignação, fortalecendo nos corações a fé. Ampare e protege a nossa terra, nossa escola regenerativa, escola divina. Ampare e proteja o nosso país, estendendo sobre ele as Tuas infinitas misericórdias, Senhor, abençoando cada um de nós, os homens de bem, abençoando aqueles que ainda semeiam pela ignorância, semente de dor, de tristeza, esquecendo-se, Jesus, de que são eles mesmos que colherão essas sementes mais tarde. Que a Tua bondade e o Teu amor se faça presente entre todos nós. Abençoe essa casa, onde viemos buscar o alimento espiritual. Abençoe os nossos familiares, os nossos lares. E que a Tua bondade e o Teu amor não se afaste nunca de nós, Senhor, fortalecendo cada vez mais os nossos passos em direção da Vossa luz. Que assim seja. E com a nossa prece recitada em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de estudo, oração e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja.